Fala pessoal, já tem anos que eu uso as ferramentas Album e hoje eu resolvi fazer um vídeo onde eu mostro do início ao fim, desde a saída das imagens de dentro do Lightroom ou do Photoshop, para te mostrar como que eu então faço a cobrança dos meus clientes, como que eu então faço a entrega dos materiais para ele possa aprovar as imagens para um possível álbum ou se ele quiser fazer o download dessas fotos, como que eu diagramo essas imagens, como que eu vendo fotos extras caso necessário, como que eu entrego as imagens para impressão, finalizando o ciclo então de pós-produção, no caso agora com o uso das ferramentas Album. Tá afim? Vem comigo. Uma das primeiras etapas que eu tenho é, claro, organizar bem o meu material. Eu estou aqui com o Lightroom aberto, onde eu peguei uma sequência de 25 imagens, a qual eu vou simular a criação de um álbum ou de uma entrega de fotos para a gente poder fazer a escolha desse material previamente pelo cliente. E a partir desse momento, eu só apenas separei essas imagens numa sequência lógica de iluminação, não exatamente bem fiel, mas só para poder ter uma noção de fotos mais claras, fotos mais escuras, fotos que eu precisaria, digamos, estar trabalhando a temperatura, deixando elas mais quentes ou mais frias para equalizar esse material. E essa sequência é exatamente, olha, o antes e o depois, tá? É exatamente só essa prévia de equalização desse material, onde algumas imagens passaram por um aumento de diminuição de exposição e, claro, de ajuste de equilíbrio de branco principalmente. Se a gente acessar a revelação dessas imagens, vocês vão perceber que, basicamente, o que foi feito foi uma aplicação de exposição para menos ou para mais, uma leve aumento de contraste em determinadas situações com umas curvas e um ajuste pequeno de cores, retirando um certo laranja ou uma certa informação também de calibração de cores. Ponto. Basicamente isso que foi feito e a partir disso foi exportado esse material ou enviado isso para o Photoshop para finalizar dessa maneira, que a princípio na miniatura a gente não consegue ter uma visão real do que está acontecendo, mas se a gente ampliar uma a uma aqui, a gente vai perceber que essas imagens agora estão numa estética bem interessante, todas seguindo um padrãozinho bem legal, com um tratamentozinho de pele que foi automatizado dentro do Photoshop, também utilizado no Lightroom para algumas efetividades, e aí todas elas agora possuem uma estética bem legal. Se a gente pegar qualquer uma delas, vamos pegar essa foto aqui, por exemplo, apenas como exemplo, tá? Vamos colocar aqui, olha, vamos criar uma coleção apenas com ela e colocar a foto original, que é exatamente essa, a gente pode aqui fazer uma breve comparação do antes e do depois para vocês entenderem o que foi feito em relação ao tratamento final. Lembrando, trata-se de uma união de Lightroom e Photoshop, tanto na edição, removendo pele, removendo micromanchinhas, ajustando o brilho dos olhos, contorno do corpo, melhoria estética da pele e assim por diante. E a partir disso, então, o que eu faço com esse material uma vez que já está finalizado? Eu seleciono todas as fotos, Ctrl+Shift+E ou Command+Shift+E se você estiver utilizando o seu Mac, ou se você simplesmente quiser clicar em exportar, e essa tela se abre onde que eu vou configurar esse material para poder jogar dentro da estrutura de entrega do meu material pelo Album Proof. É isso mesmo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Meu cliente hoje me contratou para um ensaio de uma sequência de modelos. E ele já fez uma prévia, né, de imagens que ele gostaria. Claro que aqui não é exatamente como deveria ser, mas vamos supor que ele tem o direito de escolher, diante do que ele já me pagou, cerca de 10 imagens. Então, eu já vou mandar um invoice, eu já vou mandar uma solicitação de pagamento para ele via o Album Pay, que ele vai ser referente às 10 imagens, e ele vai me pagar isso. Uma vez feito esse pagamento, ele já tem direito agora a escolher 10 imagens diante do novo modelo que eu vou estar enviando para ele, que é da entrega do material em alta resolução. Então, esse material em alta resolução vai seguir 3.840 pixels de resolução, que é exatamente o que a Album chama de de Album 4K, de entrega em 4K, que é um máximo de 3.840 pixels de resolução no maior lado. Tá? Em 300 dpi, repara que eu dou uma leve comprimida em 92, isso diminui um pouco do tamanho do arquivo, mas não perco a qualidade diante da impressão. E isso agora, eu entregando isso através do Album Proof, ele tem o direito então de fazer a escolha de 10 fotos ou mais, sendo que essas mais eu também vou fazer uma cobrança caso ele tenha interesse em executar isso. Então, vou clicar aqui em exportar. O arquivo vai ser exportado, vai ser jogado para uma pasta e agora eu vou te mostrar como que eu enviaria o invoice antes da escolha para ele, para depois eu enviar o material para a aprovação e escolha futura das 10 fotos ou mais que ele vai receber. Estou dentro aqui do Album Pay, pay.albumpro.com e interessante, tá? Se você já estiver utilizando o Album Pay e ainda não modificou algumas características, prestem atenção. O Album Pay atualizou todas as taxas hoje e tarifas referentes à antecipação. Então, mesmo que seja 30 dias
antecipado, né? Ou 14 dias ou 2 dias é exatamente a mesma taxa, tá? E assim como também houve uma redução considerável do boleto do Pix para que você possa utilizar isso tudo de uma maneira incrível. Bom, outra coisa importantíssima é que esse dashboard está apagado, porque isso aqui é minha conta pessoal, então só para vocês saberem que esses valores aqui vão ficar apagados realmente, mas o que eu vou fazer aqui agora é mandar um link de pagamento ou uma solicitação para o meu cliente, mas eu vou mandar um link de pagamento para que ele possa fazer isso para o pagamento das 10 imagens que ele já contratou. Então, lembrando, as 25 fotos que vocês viram agora, o meu cliente vai estar previamente pagando para que eu possa liberar, então, todo o material para que ele possa escolher no mínimo 10 e a partir disso, se ele quiser comprar, ele então tem outras funções. Vou então clicar em solicitar pagamento e ele vai me perguntar do que se trata essa solicitação. Então, eu vou chamar isso aqui um valor de R$650, que foi o ensaio, e eu vou chamar aqui de pacote de 10 imagens em alta resolução do ensaio. Beleza. Qual que é o meu cliente? Bom, no caso aqui o meu cliente vai ser eu mesmo, tá? Eu vou colocar eu mesmo como cliente só para a gente poder seguir. Ele vai poder pagar via cartão de crédito, boleto ou Pix. Eu vou deixar ele pagar em até uma vez sem juros. O parcelamento é por conta dele. Eu vou clicar em enviar a solicitação. Beleza. O que o meu cliente vai receber? Ele vai receber esse link que eu poderia estar enviando também pelo WhatsApp. Eu vou clicar aqui em copiar, vou abrir uma nova aba e vou então simular como se o meu cliente tivesse então feito a solicitação, eu tivesse feito a solicitação e ele estivesse fazendo o pagamento. A partir desse momento, ele vai escolher cliente, qual que é o tipo de pagamento, quais são as características, qual que é o número do seu cartão, ou se é via Pix, boleto, ou o que quer que seja, e a partir disso também escolher todo o parcelamento, lembrando que como eu coloquei que é um pagamento à vista sem acréscimo, se eu tivesse colocado outras parcelas apareceria também sem acréscimo, mas aqui no caso ele pode optar em até 12 vezes, no caso com acréscimo. Finalizado então o preenchimento disso tudo, está o resumo das informações, confirmar pagamento e pronto, já está na minha conta. Beleza? Bom, a partir disso, vamos então para o álbum Proof, que é lá que a gente vai então fazer a entrega desse material com a exportação que eu fiz anteriormente via Lightroom, para que ele possa ter acesso a todas as 25 fotos, a escolha mínima das 10 imagens, e se ele quiser mais outras imagens além das 10, ele vai poder fazer o pagamento através do próprio álbum Proof com a integração junto ao álbum Pay. Excelente, já estamos aqui dentro do nosso querido álbum Proof e eu vou criar uma nova galeria de fotos, que é exatamente a galeria de entregas. Eu vou chamar aqui de ensaio cliente X, que é o cliente fictício, no caso. Foi um ensaio de pessoas, eu poderia colocar uma data do trabalho também, o que aqui agora não vai fazer tanta necessidade, mas vamos colocar. Ele tem uma quantidade mínima de 10 imagens às quais ele vai ter acesso, que ele já me pagou sobre aquele volume que eu enviei agora, ou se a solicitação de pagamento via o álbum Pay, já me pagou, então se ele já me pagou eu vou dar direito agora para o volume de imagens que ele vai então estar passível de fazer a escolha. Eu vou dar um prazo, e hoje, onde eu estou gravando, é dia 31 de janeiro que a gente tem esse material sendo gravado. Eu vou dar então para ele mais aproximadamente alguns dias, vou dar um ok a respeito disso, tá? Vai lembrar sim, o máximo de resolução, que é o que o álbum permite, 4K 3840, foi o jeito que eu exportei esse material. Vou sim fazer a permissão do download, mas ele vai me permitir fazer o download somente após a seleção de todas as fotos, porque senão ele vai ter o acesso ao download de todo o material, tá? Então no final das contas eu vou enviar esse material novamente para ele, beleza? Bom, ele vai ser uma venda por foto extra, ou seja, a partir de 10 imagens, eu vou cobrar então R$65 por imagem que ele vai ter, que ele vai adquirir após a 10ª foto que ele tem direito já. Sendo que, se ele escolher, além desse volume de 10 fotos extras, ou seja, se ele vier a escolher as 25 fotos, ou 20 ou mais, né? Vamos colocar aqui 11 fotos ou mais, eu vou dar então um percentual de 35% de desconto. Beleza, então ele tem direito a 10, se ele escolher mais 10 a partir da 11ª, ele ganha então um desconto a partir disso. Beleza, se eu quisesse fazer o reconhecimento facial dessas imagens, imagine se fosse uma formatura ou algo do tipo, se isso aqui não tiver ainda habilitado, você pode solicitar algum para te fazer isso, para a formatura está sendo sensacional, tá? Essa parte de reconhecimento facial está absurdamente sensacional, não é o caso aqui, então por esse motivo eu não vou habilitar, e eu vou clicar em avançar para ele me permitir fazer o upload dessas imagens. Lembrando que se você estivesse também lidando com casamentos ou eventos que precisam ser divididos em etapas, eu poderia criar coleções. Não é o caso aqui, a única coisa que eu vou fazer aqui é selecionar as imagens. Selecionei as fotos, vou esperar agora fazer a
o upload dessas imagens, então ele está pegando os materiais agora em 3.840 pixels de resolução no maior lado, fazendo o upload das 25 imagens, e a partir disso então eu vou já ter a possibilidade então de entregar esse material para que ele possa fazer a seleção de fotos que irão compor um álbum, sendo que desse álbum poderia ter 10 fotos, mas o cliente tem a possibilidade de fazer a aquisição de fotos além dessas já informadas. Bom, eu posso escolher uma foto aqui que poderia compor uma capa, então cliquei nesse íconezinho, vou clicar em avançar, ele vai ter um acesso privado, que somente ele que vai ter o acesso a isso. Eu vou então selecionar o meu cliente fictício, que no caso aqui sou eu mesmo, com a minha senha fictícia, que eu vou até clicar aqui em copiar para poder saber do que se trata, e vou clicar em concluir, sendo que eu vou então enviar para o meu cliente. Feito o envio desse cliente, eu vou então clicar em copiar no meu link, e eu vou agora simplesmente pedir para abrir uma nova aba. Vou abrir então o cliente X, como se eu estivesse agora recebendo esse material, e o meu cliente X vai ter então a possibilidade de eu ter então acesso a isso. Vou colocar minha senha e vamos acessar. Acesso feito, 25 fotos, tenho 10 fotos mínimas para poder trabalhar, vou iniciar a minha seleção, minha foto de capa foi colocada, e a partir disso eu poderia agora, eu como cliente, visualizar de um tamanho maior ou visualizar num tamanho menor. Beleza, vou selecionar 10 fotos, eu poderia fazer aleatório, gente, mas aqui é uma simulação, então repare que aqui em cima tem 3 fotos selecionadas, 4 fotos selecionadas, 5 fotos selecionadas, 6 fotos selecionadas. Vamos para a 7ª foto, para a 8ª foto, para a 9ª foto. Reparem só o seguinte, quando eu clicar na 10ª, bom, a partir do momento ele já selecionou as 10 necessárias e todas as demais vão ser a partir de uma compra. Então o meu carrinho ainda está zerado, porque ele não fez compra de nenhuma foto. Vou clicar em uma, vou clicar em duas e o meu carrinho já está sendo populado, porque a partir disso eu tenho então a população desse carrinho diante de novas imagens além das 10 as quais eu estaria comprando. E quando eu chegar na 10ª foto, olha que interessante, meu carrinho está agora, se eu clicar na 11ª, eu tenho então a possibilidade de entender que eu estou ganhando um desconto a partir da 11ª, 12ª foto. Eu não vou selecionar as 25 só para poder simular, para vocês entenderem como é que eu iria agir diante desse momento. Tem algumas fotos que eu não quis selecionar. Finalizado isso, eu sei quanto que eu vou pagar, eu sei exatamente quanto que foi o processo. Posso clicar em avançar ou simplesmente também aqui em avançar. Ele me leva então para um processo de revisão do meu material, onde eu vou poder então fazer o pagamento desse material. E a partir então desse pagamento, eu posso clicar em pagar agora, onde que ele vai abrir exatamente a integração com o Album Pay, que a gente já viu anteriormente, e aqui ele me dá qual foi o valor total, o valor com desconto. Lembrando que isso aqui é extra aos 650 que eu já fiz a cobrança dele, ele está me comprando cerca de 20 e poucas imagens a mais, além das 10 que ele já tinha pago, então ele iria preencher todos os dados, confirmar o pagamento e pronto, já estaria liberado todo o meu material. Tá? Se eu quisesse entregar esse material em alta resolução, eu criaria uma nova galeria para ele com as imagens agora em alta, só que agora o meu procedimento vai ser então ir para o processo de criação do meu layout de design, só que eu tenho que saber quais as imagens que vão compor isso. E aí para isso eu vou voltar aqui dentro do meu Album Proof, e aí eu tenho aqui a minha imagem em revisão, porque ele está aguardando o meu processo agora de escolha, e ele tem a escolha das minhas imagens. Eu posso simplesmente clicar aqui em exportar, eu vou clicar aqui em copiar, que é onde que eu vou ter toda a seleção das minhas imagens, que eu posso agora ir lá no Lightroom para poder fazer a escolha rapidamente de quais aquelas que ele já fez a escolha para mim. De volta ao Lightroom, aquele arquivo copiado, aquele material copiado, o texto copiado com a linha de arquivos, eu vou aqui dentro da minha biblioteca com as minhas imagens sendo visualizadas e eu vou verificar que eu vou mudar de qualquer campo para o nome do arquivo. Isso aqui não é obrigatório, mas é importante. Vou tirar de contém tudo para contém e vou simplesmente colar aquela string, aquela sequência de arquivos e bum. Das 25 às 22 fotos já foram selecionadas e o procedimento agora é simples. Ctrl A ou Command A para selecionar todas as fotos, Ctrl Shift E ou Command Shift E ou clica no botão de exportar. E a diferença da minha exportação aqui é básica, eu simplesmente diminuo, volto aqui a qualidade para 100, porque a entrega desse material no alta resolução para o álbum eu gosto de manter em 100, apesar que a diferença é praticamente nula com relação a isso. A minha redimensionamento eu mantenho com o máximo da resolução e por esse motivo eu não mantenho em 3840, porque para o álbum, no caso, faz um sentido que ele tenha às vezes mais informações, caso necessário eu preciso ampliar a imagem além da minha necessidade, e a nitidez para a tela eu costumo deixar aqui que já é suficiente. Lembrando que se eu estivesse trabalhando, como no caso aqui, retratos, que eu não vou ocupar página dupla e tudo, 3840 já é mais o suficiente
facilmente. 3840 dá para vocês fazer excelentes ampliações. É um arquivo de alta resolução, principalmente uma entrega 15 por 21, 20 por 30, já é mais do que suficiente. É uma questão só de segurança para o álbum. Clicaria em exportar e agora eu vou para o Design Box. Belezura, Design Box aberto. Vou clicar em criar um design, porque é onde que agora eu vou começar a criar o design do meu álbum. Vou chamar de ensaio cliente X, que é um cliente fictício no qual a gente está trabalhando. Clicaria em avançar, no caso não é uma encadenadora fictícia, é a minha encadenadora do coração via color. Avançar, eu escolho a linha padrão e eu normalmente gosto de trabalhar com o álbum 30-30, só que agora como que a gente está lidando com retratos, eu vou pegar um álbum vertical, 25 por 30 já é um tamanho legal. Clicar em avançar, ele me dá uma prévia e se eu quiser aumentar o espaçamento ou mostrar simplesmente também a minha sangria, você poderia também. Vou clicar em design e a partir disso ele vai iniciar o design onde que eu vou fazer a adição das minhas fotos. Nesse segmento eu vou selecionar as fotos as quais eu exportei, cliquei, abrir e vou aguardar agora o upload das imagens para eu poder ter elas populadas, para eu poder continuar a minha diagramação do meu álbum. Lembrando que você não é obrigado a esperar o upload das imagens totalmente. Você pode começar a trabalhar, mas se você puder aguardar, você tem um pouco mais de garantia que esse material já foi subido corretamente, está tudo certinho para que você possa continuar. Upload concluído, lembrando, não é necessário você fazer o upload totalmente, você pode continuar clicando e arrastando e fazendo o procedimento, mas é uma coisa que eu gosto, eu recomendo. Bom, a partir desse momento, eu acho que vocês nunca vão ter utilizado uma ferramenta com tanta facilidade para que vocês possam ter agilidade em todo o processo. Lembrando que isso aqui, há 10, 12 anos atrás, gente, eu fazia na mão, na unha, de alinhar imagem com imagem, de colocar tudo bonitinho, tudo certinho. Cara, isso dava um trabalho. Quando o cliente pedia uma modificação, isso era um Deus nos acuda. Então o que eu vou trazer aqui para vocês é clicar, segurar e arrastar. Eu tenho então as imagens sendo populadas. Lembrando que eu posso colocar quantas imagens eu bem entender numa única lâmina. Então, no caso aqui, vamos supor que ficou legal, só que eu quero que essa foto seja trocada com essa, eu quero que essa seja trocada com essa e pronto, tem a minha primeira lâmina. Lembrando que lâmina são duas páginas, tá? Página da esquerda, página da direita, eu tenho então uma lâmina, então eu tenho aqui lâmina 1 de 1. Bom, se você está preocupado com o vinco, que é essa dobra, sim, isso aqui vai ser dobrado se for um álbum flat, né, que normalmente que as encadenadoras mais estão trabalhando hoje. Pode ser que isso não faça tanta diferença, mas eu normalmente evito de olhos estarem posicionados nessas áreas. Então, se você quiser tirar alguma imagem, é só arrastar para fora, e você quiser manter apenas duas, você pode simplesmente clicar nesse quadradinho de layout, e a gente então optar por um layout diferente para que eu tenha outra dimensão. Agora o meu vinco está exatamente no meio da minha página. Mudei para a próxima, eu vou então agora arrastar, arrastar e arrastar. Eu quero trabalhar com 3 imagens, sendo que essas 3 imagens eu posso aqui também mudar como que vai ser o comportamento delas para que haja essa diferença. E se eu quiser ajustar alguma imagem para que ela tenha uma composição diferente do que eu estou vendo, eu posso clicar em cima dela e ajustar o meu zoom, sendo que uma vez que eu tenho o zoom ajustado, eu posso reposicioná-la para que ela não tenha mais o vinco exatamente em cima dos olhos, caso seja esse o seu interesse em manter melhor adaptação e ter uma melhor configuração da sua execução. Finalizado isso, eu vou agora fazer uma página com 4 imagens, sendo que essas 4 imagens eu vou manter agora 2 de um lado, 2 de outro. Lembrando de novo, eu posso ajustar, eu posso aproximar, e isso tudo é muito interessante para que você mantenha uma estética interessante de conexão com o seu cliente e que você tenha tudo isso bonitinho já pronto para que haja uma melhoria bacana. Agora, repara que eu tenho uma sequência de imagens aqui, já estão escurinhas. Eu quero só ver as que eu ainda preciso trabalhar. Então, basta clicar aqui do lado esquerdo em todas as fotos não utilizadas e pronto, já tem agora uma facilitação, sendo que agora eu vou arrastar 3, 4, 5, 6 fotos. E agora dessas 6 fotos eu quero um novo layout, quero trabalhar de uma maneira diferente esse layout. Vamos escolher, por exemplo, esse layout aqui com 6 imagens. Passando para baixo, eu vou colocar aqui apenas uma imagem, 2 imagens nessa e seguir aquele mesmo padrão de antes. Essas próximas também eu vou colocar 1, 2 e fazer com que haja esse layout. Passei para a próxima, 1, 2 e agora eu finalizo então esse álbum. Finalizou? Não, tenho 2 fotos. Mas, se você quiser inserir uma lâmina no meio de algumas, repara que eu tenho um sinalzinho de mais, basta clicar e aqui eu posso então inserir uma de lâmina
única onde que eu poderia clicar e, claro, essa imagem não vai caber muito bem para uma página, uma lâmina extremamente ampliada para ela ocupar uma página dupla, porque não se trata de uma imagem para esse sentido, mas se você quisesse uma foto horizontal poderia ser, mas eu poderia trabalhar aqui com uma foto quadrada, onde que poderia estar trazendo essa informação de uma maneira bem interessante. Tá? Lembrando que, como eu tenho mais uma imagem, se eu quiser adicionar essa uma imagem em alguma outra lâmina, vamos supor que essa aqui eu gostaria, basta clicar, segurar e arrastar, ela já é inserida e eu mudo o layout de acordo com a minha necessidade, modificando então a sua disposição caso necessário. Se eu quiser modificar essa lâmina de posição, então vamos supor que eu quero colocar essa lâmina aqui depois da segunda, para ela se tornar a terceira lâmina, então eu posso clicar em mover, e eu quero que ela seja, então, antes da segunda ou antes da terceira. Ele vai ser antes da terceira, porque ela vai se tornar a terceira lâmina e pronto. Já está feito, então, o meu layout de acordo com aquilo que eu gostaria. O que eu faço agora? Vamos clicar em finalizar, e aí ele me dá uma prévia do que está acontecendo, e eu vou clicar em próximo. Nesse próximo ele me dá a opção de exportar para impressão, o que a gente vai fazer no finalização do meu processo, mas antes eu posso enviar também para o Album Proof para utilizar desse potencial para poder fazer, então, a entrega desse material para que ele possa, então, ter a aprovação desse material. Vou clicar em próximo, ele vai fazer a exportação e parto para o abraço. Prova feita, prova finalizada. Se eu clicar em editar prova, ele me abre dentro do Proof para mim, ou seja, para poder modificar alguns detalhes com relação a algumas informações que possam ser úteis para mim. Então eu posso colocar que isso aqui é um ensaio, né? Posso clicar em avançar. Ele vai me mostrar aqui, por exemplo, as informações a respeito do álbum, né? No caso aqui ele tem uma capa, eu não quero capa, então eu poderia tirar uma capa desse álbum, porque eu não quero agora que essa capa seja aprovada. Clicar em avançar, é o meu cliente, o qual eu vou selecionar é o Henrique Ribas fictício, a senha na qual ele vai poder ter o acesso. Eu vou clicar em concluir e o Henrique Ribas cliente vai receber, e a gente vai então entender como que ele vai receber dessa maneira, da mesma maneira que o Proof anteriormente tinha recebido. Vou acessar o link, que é aquilo que o meu cliente vai receber, e eu vou te mostrar agora. Beleza, com o meu link aberto, vou iniciar a aprovação, e aqui de uma maneira em 3D ele tem um acesso ao álbum, onde ele pode simplesmente clicar em cima da imagem e dar algum tipo de observação e fazer algum tipo de aprovação via comentário, tá? Ou simplesmente clicar em aprovar e aprovar com um comentário final, aonde que a gente vai ter essas informações de necessidade de alguma modificação para o meu cliente. Caso esteja tudo certinho, como é o caso aqui, eu vou simplesmente clicar em aprovar direto e pronto. A aprovação já vai ser feita e eu, como cliente agora, posso acessar dentro do meu dashboard, vou só dar um refresh aqui. E repara, o meu álbum já está finalizado. Como é que eu sei que é um álbum? Bom, as galerias de imagens são imagens pequenininhas, as galerias de álbum são com essas imagens em retângulo. Mas se você quiser fazer algum tipo de filtragem, basta do lado esquerdo clicar em prova de álbum. Ele vai te mostrar agora só os álbuns, e no caso aqui é o ensaio X, cliquei e pronto. Já vai estar tudo aqui finalizado, como que o cliente já aprovou ou com as informações as quais eu preciso trabalhar. Se eu preciso então fazer algum tipo agora de exportação para impressão, eu vou voltar no meu Design Box, vou clicar agora em finalizar, próximo. Não quero aprovar, ele já foi aprovado, vou apenas exportar. Clicar em próximo, ele vai me mostrar como é que as informações vão ser exportadas. Lembrando, vai exportar lâminas, tá? Não arquivos, páginas separadas. Formato para as encadenadoras é um JPEG e a gente vai trabalhar com alta resolução 300 dpi. Vou clicar em exportar e ele vai me liberar agora para fazer o download para enviar para minha encadenadora. Pois é, e assim eu fiz do início ao fim, como vocês puderam ver, o uso das ferramentas principais que eu uso junto ao Album Pay, Album Proof, Design Box. E claro, a gente tem outros mais, como o ProSite, como CRM, como o AR e outras ferramentas mais e soluções que a Album está sempre produzindo e evoluindo para que você tenha cada vez mais possibilidades. Se você gostou, saiba que tudo isso é possível você utilizar de uma maneira gratuita. É só acessar o link aqui embaixo, é possível você criar a sua conta gratuita e hoje mesmo começar a utilizar de todo esse potencial que eu acabei de te mostrar com mais alto nível de possibilidades de evolução para o seu fluxo de trabalho. Curtiu? Deixa seu like, deixa seu comentário se tiver alguma dúvida, se inscreva no canal, considere ajudar a gente para evoluir ainda mais a produção desse conteúdo e, por favor, conte sempre comigo. Aquele abraço.